Bom dia, pessoal. Prazer ter vocês aqui. Eu sou a Patrícia Assada, Regenarrativa, uma consultoria que trabalha com branding, ativismo de marca e negócios regenerativos. E até por isso eu estou muito feliz com os convidados que a gente vai ter aqui hoje. Todos eles trabalham num ramo de alimentação saudável. O primeiro deles, o Sidney Vilhena, da Unic, eu conheci quando ele visitava a operação dele dentro de um cowork. Eu estava encantada com o que eu estava vendo, puxei conversa com ele e isso se transformou num mini doc que eu até botei no meu canal. Eu tenho aqui também o Rodrigo Barros, que eu brinco, ele é um serial empreendedor, é um cara com um DNA muito grande de inovação, mas que gosta de compartilhar conhecimento e desenvolver outras startups. Ele tem iniciativas muito legais de fomento de ecossistema de startups inovadoras, e ele tem a Boali, que é a maior franquia de comida saudável do Brasil. Também está aqui com a gente o Vitor Santos. Cadê a imagem deles todos? Cadê o Rodrigo Barros? O Vitor Santos, ele tem uma empresa com alto grau de maturidade. Eu fiquei impressionada com como a Livap, ela tem uma coerência interna em sustentabilidade, uma empresa assim muito admirável, e depois vocês vão saber um pouquinho mais pelas próprias palavras do Vitor. E eu tenho o Paulo Ibre, da 100 Foods, que é uma empresa que faz produtos embalados, né, para dar um up na vida das pessoas, ajudar as pessoas a cozinhar com ingredientes, né? Gostei muito que ele foi na contramão da indústria de alimentos, se comprometendo, como ele diz, a não usar ingredientes que têm nome de ficção científica. Depois vocês vão entender melhor, e a 100 Foods acaba, inclusive, de receber um boost, aí, um aporte de capital de investidores que estão apostando nessa fórmula deles. Então, vamos ter uma manhã inspiradora, já começar bem. Queria dar, então, as boas-vindas a todos. Muito legal ter vocês aqui. E peço ao público que vai colocando suas perguntas lá no chat, que a gente vai respondendo essas perguntas, tá bom? Então, gente, eu vou já começar aqui, né, com um desafio, uma pergunta para o Sidney, da Unic, e para o Vitor, da Livap. Porque eu vi que os dois vieram de mercado financeiro, né? Que é uma área bem competitiva, estressante, que é tida por muita gente como bem desalmada, né? E até que ponto, né, ter trabalhado nessa área foi o catalisador que levou vocês a fazer uma ruptura profissional e pivotar para uma área de alimentação saudável, que é muito mais humanista, vamos dizer assim, né? Cuidar da alimentação das pessoas. Essa experiência financeira que vocês tiveram, ela facilitou para vocês no negócio? Ou foi até um motivador para vocês se afastarem o mais possível dessa cultura que existe no mercado financeiro de estresse, né, de competição e tal? Então, eu pedi ao Sidney para responder primeiro, né? A pergunta é para os dois, mas aí deixar o Sidney elaborar em cima dessa pergunta. Bom dia, pessoal, prazer. E começando muito comigo, que sou novato e estou no meio de um monte de fera aqui. Eu estou, na verdade, tentando entender um pouco o que eu estou fazendo aqui com esses caras, né? São caras, de negócios que eu admiro pra caramba, que eu me espelho de certa forma em diversos deles. Mas vamos lá. Eu sou muito grato ao período que eu passei no mercado financeiro, porque, como você disse, é uma indústria bastante competitiva e que, de alguma maneira, te força a se desenvolver bastante, né? Especificamente, eu trabalhava com recursos humanos, então também tinha um pouco dessa questão do gerenciamento do capital humano, da compreensão do comportamento das pessoas. Isso certamente me trouxe um pouco de entendimento sobre o comportamento dos nossos clientes, enfim, aquilo que a gente faz, inclusive em termos de gerenciamento de time.
Eu não diria que foi uma coisa assim que me afastou, não quis nunca mais ver aquilo e tal. Mas eu diria que me trouxe bastante, vamos dizer assim, realidade, bastante informação e certamente contribuir para querer conceber alguma coisa nova que fosse complementar para a nossa sociedade, que trouxesse alguns outros valores, que permitisse a gente seguir numa outra dinâmica, sem diminuir a importância da indústria financeira no nosso ecossistema como um todo. E você, Vitor? Oi, Patrícia. Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer aí compartilhar essa quinta de manhã com vocês. Para mim, a experiência do mercado financeiro foi bastante valiosa, não só pelo aprendizado técnico e a experiência em si do ambiente, mas principalmente porque foi a rotina intensa de trabalho naquela época que despertou a necessidade de me alimentar melhor, de cuidar mais de mim e acendeu a luz realmente para começar a olhar o mercado de alimentação saudável. Eu fiz isso junto com o Henrique, um amigo desde a época de faculdade, e a partir daí realmente a gente começou a construir a Livap com muito propósito, com um ciclo muito virtuoso de crescimento realmente no modelo de negócio. Então, eu sou muito grato àquela época, mas sem dúvida eu sou uma pessoa hoje bastante aí feliz com aonde esse caminho tem me levado e tem construído o que a gente está fazendo como empresa. Eu me lembro que o Sidney, no papo que eu tive com ele falou, né, que essa ideia de ter esse modelo grab and go veio muito da falta de tempo dele de almoçar, né, que ele acabava com aquela correria, e eu vejo, porque meu marido trabalha em mercado financeiro, e ele fica almoçando com o computador em cima da mesa, né? É uma loucura. Então, eu acho legal que, de certa forma, há males que vem para bem, né? De um incômodo nasce uma solução para ajudar as outras pessoas, né? É bem legal isso. Agora eu vou querer saber do Paulo. A gente sabe, né, que até por pressão da sociedade, mais recentemente, os grandes players da indústria de alimentos e bebidas foram obrigados a reduzir teores de sódio, açúcar. A Coca-Cola foi uma delas, né, que criou toda uma política e compromissos que ela vem buscando atingir. Vocês, na Sem Food, já nasceram assim, né? E, inclusive, a gente entrando no site vê que vocês fazem questão de se dizer zero e botar lá bem grande logo um pop-up da tabela nutricional, né, para provar. Então, eu adorei essa frase que você, realmente, eu já tinha ouvido falar isso, fuja de alimentos que você vai ler lá os ingredientes e não entende a metade, que você chamou de coisas estranhas com nome de ficção científica. Quais foram os maiores desafios para você viabilizar esses produtos e conseguir realmente entregar essa promessa para os clientes? Bom, bom dia a todos, antes de mais nada. Obrigado pelo convite, é um prazer compartilhar aqui esse evento com pessoas que entendem tanto do setor de alimentos e alimentos saudáveis. O desafio, ele é dividido em várias etapas, né? O primeiro, obviamente, a questão de custo, a questão que a indústria, a grande indústria de alimentos está muito acostumada a utilizar grandes proporções de açúcar, grandes proporções de sal, grandes proporções de gordura nos alimentos. Isso, obviamente, traz um quê de indulgência, e a gente sempre brinca, não sei se os outros participantes vão concordar comigo, que sal e açúcar são ingredientes mágicos, né? Porque você consegue qualquer textura, você consegue dar um sabor legal para os alimentos, porque acaba sendo indulgente para as pessoas, e você reduz muito o custo, porque o açúcar é um ingrediente extremamente barato na indústria. Então, são duas coisas que estão interligadas, né? O custo, e o segundo que, por a indústria estar acostumada a fazer isso, acabou acostumando também os consumidores a ter um paladar doce, ter um paladar extremamente indulgente, estar acostumado a alimentos com alto teor de gordura. Então, o nosso desafio, principalmente em termos de conseguir desenvolver alimentos que tenham indulgência para os nossos clientes, ou seja, estejam extremamente próximos de alimentos tradicionais,
mas que sejam muito mais saudáveis, né, com baixo, como você falou, com baixo teor de gordura, com baixo teor de sódio, com baixo teor de açúcar. Então, esses são os grandes desafios. Eu me lembro de ter visto, algum tempo atrás, a Oprah Winfrey muito engajada, junto com aquele Dr. Oz, contra a epidemia de obesidade dos americanos, que a gente sabe que eles se alimentam muito mal com junk food, né? Então, achei muito bacana, mas, de fato, essa é uma coisa que você mencionou, mas que eu vi presente, né, no discurso de todos vocês, a preocupação em ter preços acessíveis, porque a nossa experiência, quando a gente chega num supermercado, você quer ir no setor de orgânicos, mas é tudo muito caro, cobrado a preço premium, né? Às vezes a gente sabe que é por posicionamento simplesmente de mercado, mas fica difícil você ter um negócio sustentável e viabilizar ao mesmo tempo um custo acessível para as pessoas, né? Então, eu acho que é bem legal isso que você falou, a gente pode depois até voltar a essa questão. Eu agora queria até colocar uma pergunta para o Rodrigo, né? O Rodrigo, nossa, ele tem um DNA empreendedor, né? Os outros 3 vieram de grandes corporações, mas o Rodrigo, ele foi investidor, né, de startup, abriu e esteve em várias coisas, inclusive no governo, trabalhando uma época com inovação, né? E é interessante a gente ver que a Boali tem uma ênfase bem forte, né, em tecnologia digital e novos processos. Então, eu vi que vocês têm as Dark Kitchens, até você pode depois explicar um pouquinho para o pessoal, né, do que se trata isso. Trabalham com micromarkets, né, que dentro de condomínios, em espaços alternativos, né, que são legais, mas onde as pessoas também querem se alimentar bem, tem aplicativo. E aí, vocês têm uma vontade, não sei, acho que isso é seu mesmo, né, de compartilhar conhecimento e fomentar, né, desenvolvimento de outras startups, ao ponto que vocês têm uma universidade corporativa. Tem a tal da Boali Biosphere, né, que eu achei o máximo, e se juntaram com a Help, com R, para criar todo um programa de mentoria para startups periféricas ao seu negócio, né? Então, por que você tem essa vontade de transcender o teu negócio e o que a Boali ganha com isso? Ou isso é um ganho só mais pessoal do Rodrigo? Olá, Patrícia, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para o Paulo, para o Sidney, para o Vitor, todos que nos assistem, um prazer estar aqui com vocês. Acho que, em primeiro lugar, Patrícia, para responder tua pergunta, é importante voltar em 2007, quando os meus sócios, o Nando e o Vitão, trouxeram a Salad Creations para o Brasil. Não daria para estar fazendo esse bate-papo, não existia público, não existia empreendedor nessa área para fazer esse bate-papo, né? A verdade é que você tinha uma iniciativa do Marcelo, lá atrás com o Raps, né? Mas era isso. E aí a Salad Creations veio, alguns anos depois, em 2013, eu estava morando no Vale do Silício, inclusive, empreendendo na área de tecnologia, e eu me tornei sócio da Salad Creations aqui no Brasil, justamente porque eu lá era um consumidor de health food, e mais do que consumidor, era um curioso, né? E aí eu falei, poxa, esse negócio tem um hype interessante, então acho que vale a pena entrar. E aí eu entrei como investidor e no ano passado a gente tomou a decisão de que eu viria para a companhia, traria, né, esse meu background de tecnologia e a gente ia reconstruir, na verdade, trazer um novo momento para a empresa. Então, com esse contexto, eu digo o seguinte, quando você me pergunta, Rodrigo, por que vocês estão fazendo essa questão da Boali Biosphere, Universidade Boali? Na Universidade Boali, acho que você percebeu, a gente tem cursos para o food service, que não é apenas para funcionários da Boali. A gente dá cursos para quem não trabalha com a gente, né? E custa zero, não custa nada. Aí você fala, pô, mas o que você ganha com isso? A gente ganha um setor mais qualificado. E se o setor está mais qualificado, a gente tem os clientes comendo mais no setor. Esse é um ponto número 1. Número 2, Boali Biosphere. Por que a gente faz isso também e não ganha nada em termos financeiros? No curto prazo, principalmente, né? Não ganha nada pelo seguinte, a Boali Biosphere, ela quer ajudar no desenvolvimento de produtos e tecnologias que estão focados em health food e food service, né? E food tech. Por que a gente quer ajudar isso?
Porque isso aqui que a gente está fazendo, né? Quem olha de fora pode falar, nossa, os caras estão lá, os caras são competidores. Ao contrário, né? Eu tenho certeza que nenhum de nós a gente se enxerga como competição, né? Nenhum de nós a gente se enxerga como eu contra um deles. Ao contrário, a gente está muito junto e a gente tem que estar cada dia mais junto. Porque o que a gente precisa no final do dia é ajudar a educar e acelerar o nível de consciência desse mercado. E quanto mais a gente acelera isso, mais demanda a gente ganha, mais o mercado cresce. Então a gente precisa qualificar mais o mercado, a gente precisa qualificar mais os empreendedores que estão investindo nessa área, e com isso a gente vai aumentar significativamente a demanda. Pensa você o seguinte, se você pegar 10% do mundo do junk food, que 10% faça uma migração a partir de janeiro de 21, a gente quintuplica o nosso mercado. Uau! Né? Então, assim, é um negócio que é muita gente. Então, eu quero mais ver Live Up todo dia na casa das pessoas, porque quanto mais Live Up chega lá, mais Boali eles vão procurar. E assim vai, né? E mais 100 Foods vai vender, e mais capacidade da Unic de expandir, e por aí vai. Então, eu acho que é muito legal a gente estar aqui, é uma oportunidade bastante interessante. Eu aceitei na hora o convite para estar aqui, porque justamente faz muito sentido. Eu tenho convicção de que a gente está acelerando muito esse processo. A Boali cresceu em sellout durante a pandemia, a Boali cresceu em número de unidades, e agora, em outubro, o nosso Same Store Sale vai estar positivo em relação ao Same Store Sale do ano passado. Eu acho que isso só demonstra que o negócio de health food ele é um negócio positivo. Acho que todo mundo que você perguntar aqui, todo mundo cresceu em venda. E isso mostra que o mercado cresceu. E isso é o mais importante para a gente. Muito legal isso. Eu sou uma caçadora de negócios regenerativos, né? E a regeneração, ela trabalha muito com essa ideia de que você tem que gerar vitalidade no seu entorno, porque quando eu vejo que você botou o nome de Biosphere, eu brinco que eu trabalho com gestão bioinspirada, porque é isso, né? Se você vai olhar os processos da natureza, que é um sistema inteligentíssimo, a natureza está sempre criando vitalidade em volta. Porque se o todo não for bem, não tem como as partes irem bem, né? Então, exatamente eu acho isso. Muito bacana, e essa tua filosofia, inclusive, eu depois vou querer fazer um mini doc com você. É uma filosofia que eu já tinha visto num outro cara maravilhoso, que não sei se vocês conhecem, que é o dono do Sofá Café, o Diego, aliás. Sofá Café é a mesma coisa, forma baristas, fez um ecossistema aí de parceiros enorme para formar baristas, para que forneça mão de obra para o mercado inteiro, porque se o setor de cafés gourmets for para cima, todo mundo vai junto, e o que é bacana, amanhã se o cara que é barista, ele está usando o emprego de barista para pagar a universidade de medicina dele, ótimo, já cumpriu o papel. Então, eu achei bem bacana essa tua abordagem, né, de dar vitalidade, transbordar vitalidade para o sistema, entendendo que são todos interdependentes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não... Eu acho até, se você me permite, Patrícia, eu acho até que, assim, essa leva de empreendedores que vem com essa pegada de propósito, eu acho que eu não estou sozinho nisso, ao contrário. Eu acho que todo mundo pensa dessa forma, é a forma que a gente está encarando a vida, inclusive, né? Nós somos interdependentes, não existe ser individual, né? Eu não existo sem você, né? E acabou, é isso. E agora a nova onda é a competição, né? Vocês competem, mas colaborem. A gente vai vendo grandes players, né? Como as indústrias de bebidas se unindo para batalhar pela água, porque o negócio delas todas depende da água, que eu aprendi, isso tem até um nome bonito, parcerias pré-competitivas. É a velha competição, achei super bacana. Agora tem uma pergunta para o Sidney. A Unic, só para quem não sabe, a Unic ela tem grab and go e ela monta corners, né, dentro de coworks principalmente, mas ela tem uma loja própria também, né? A Unic ela se propôs a reconceituar a ideia de alimentação rápida, né? E fazer as pessoas terem um pouco mais de autocuidado naquela correria do dia a dia. De onde veio isso? E o que você quer dizer
essa frase está gravada lá no mini doc que eu fiz com você, que você quer que elas sintam a energia da Unic. Que energia seria essa? Então, de fato, a gente tem a gente se preocupa em ter uma atmosfera bacana para as pessoas, né? Mas a questão da energia, vamos dizer assim, é muito diferente de você comer uma comida fresca, que muitas vezes você vai pegar aqui na loja, onde eu estou, e vai comer uma salada que as folhas foram colhidas no mesmo dia de manhã em palheireiros por um produtor do nosso ecossistema, que trouxe para a nossa cozinha naquele mesmo dia, e você está ingerindo aquele alimento. Então, essa energia do alimento e a atmosfera de loja e o contato com as pessoas, ela realmente transborda o simples fato de se alimentar, né, da ingestão da comida em si. Então, a gente tem uma preocupação com a busca pelos nossos ingredientes. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, isso era um incômodo, assim como o Vitor colocou, a pressão do tempo, essa coisa toda, fez a gente olhar e falar, bom, como é que a gente dá outra cara para aquilo que as pessoas chamam de fast food? Porque, no fundo, a questão da rapidez e do tempo é um ativo importante para você entregar para alguém que está com uma pressão na agenda, tem uma janela curta, e já tem a desculpa pronta para não se alimentar adequadamente, né? No fundo, era muito isso. Eu percebia muito nas conversas com as pessoas que, putz, eu até queria, mas eu não tenho tempo, né? Então, eu vou por um caminho diferente daquilo que eu sei que eu deveria ou daquilo que eu gostaria, porque, no fundo, as pessoas estão procurando tempo. Então, o maior ativo que a gente vende aqui dentro do Unic é tempo. A gente devolve o tempo para você fazer outras coisas com a sua vida. Então, quando a gente consegue casar, vamos supor, com um cliente que consegue ir à academia, praticar um esporte no seu horário de almoço e encontra no Unic uma solução para viabilizar isso dentro da sua agenda, ótimo. E aí a gente juntou alimentação saudável com esporte, saúde, etc e tal, devolvendo esse tempo para o cliente, que não precisa, de repente, aguardar um serviço de mesa, esperar um pagamento de senha, enfim, está suscetível a um erro de cozinha, que às vezes acontece, fechamento de conta, enfim, todo aquele rito de restaurante tradicional que muitas vezes não agrada o cliente e não permite que ele faça outras coisas. Então, a gente é um grande vendedor de tempo em forma de alimento saudável, né? E aí, se a gente pensar um pouco mais a longo prazo também, nós estamos vendendo um pouco de tempo de vida, de expectativa de vida, porque na medida que você ingere constantemente alimentos saudáveis e está dentro desse ecossistema, você prolonga também o seu tempo de estadia por aqui, dentro da passagem. Muito bom. De fato, o tempo é um bem precioso, né? Tempo e atenção são os ativos mais preciosos da nossa era atualmente, né? Eu queria colocar agora uma pergunta para o Vitor. Eu trabalho com muita empresa sustentável, durante anos trabalhei com a Natura e eu fiquei muito impressionada quando eu entrei no site da Livap e vi as iniciativas, e vocês têm isso de uma forma estrutural dentro do negócio, né? O trabalho com agricultura familiar, com agroecologia, comércio justo, um monte de iniciativas que eu vi lá de inclusão social e de reciclagem. Então, está bem claro, né? Qualquer um pode ver que o negócio da Livap não é só fornecer congelados saudáveis, gostosos, com conveniência de preparo, que vocês querem ir muito além disso. Não é só desmistificar que congelado não consegue ser saudável, não consegue ser gostoso. Vocês querem entregar essa promessa, mas também fazer isso de forma sustentável. E aí eu te pergunto, a empresa Livap, quando ela foi desenhada no business plan dela, ela já era assim, ou isso foi um aprendizado e vocês foram evoluindo com o tempo para o estágio que vocês estão atualmente? Bom, excelente pergunta, né? Quando a gente começou a Livap, e hoje em dia também, né? A gente tem muito claro essa visão de ser a marca destino para quem quer comer bem, ser essa referência para quem busca viver melhor e se alimentar bem, andam juntos, né? E
E olhando muito para os anseios da nossa geração, eu não consigo imaginar grandes marcas sendo construídas sem um caráter muito forte no DNA da empresa mesmo, de empatia, de sustentabilidade. Então, lá em 2015, quando a gente estava realmente colocando no papel, né, as nossas ideias, o que a gente esperava construir, o que a gente esperava e espera construir como companhia, foi meio natural realmente trazer a sustentabilidade. Eu converso muito com a gente tem um mundo muito virtuoso de crescimento. Então, como as pessoas cada vez mais se alimentando melhor, a gente está levando bem para elas. Com o crescimento da companhia, a gente pode atuar cada vez mais ativamente com os agricultores familiares e trazer escala para essas famílias e que esse crescimento seja muito positivo para a gente como comunidade. Então, foi desenhado assim e, obviamente, ver essa evolução ao longo do tempo é fantástico, né? Eu lembro até hoje, em 2016, quando a gente lançou a marca, primeira vez que a gente foi comprar de um pequeno produtor, e eram 16 quilos de brócolis, e ele falou, cara, 16 quilos eu dou para vocês. Hoje, ano passado, a gente comprou mais de 320 toneladas de ingredientes orgânicos, então a gente vê assim, hoje em dia, as famílias que trabalham com a Livap têm uma renda média de mais de 10 mil reais por mês. Então, a gente vai vendo o impacto crescente da companhia, isso só nos motiva, e é importante ter a consciência que a gente vive um processo, né? A gente tem várias iniciativas implementadas, gerando resultado, e tem várias iniciativas que a gente está discutindo hoje e que vão ser implementadas nos próximos meses, nos próximos anos. É importante, todos nós, coletivamente, o Rodrigo colocou isso muito bem na fala dele, a gente está cada vez mais subindo a barra. Acho que é isso que a nossa geração demanda, e a nossa geração não é aquela geração, né? Somos nós mesmos, coletivamente, o que a gente está construindo como sociedade. Então, me sinto muito privilegiado de estar realmente tirando a Livap do papel e dando escala para ela com esses valores, com esse propósito realmente que pulsa no DNA da companhia. É muito bacana isso, porque é bem complexo. Eu me lembro quando a Natura estava querendo lançar a linha Ecos, né? Que você diz, nossa, você trabalhar com comunidades, com pequenos produtores, é de uma complexidade enorme, porque você também tem muita responsabilidade em manter o nível de fornecimento. Você tem, de um lado da corda, o compromisso de qualidade com o seu cliente, né? Todos os controles do seu processo de fabricação, mas, do outro lado, a responsabilidade com aquele produtor, que às vezes até começa a fazer investimentos em equipamentos, né? Em coisas para poder atender você melhor também. E já vi muitos casos, né, de empresas extremamente irresponsáveis que de uma hora para outra tirava o plug da tomada porque reposicionava o negócio, né? Eu vi isso acontecer muito com grandes redes de varejo, mudava o mix do portfólio e aquela pessoa, coitada, que tinha feito aqueles investimentos todos, de uma hora para outra, né, ficava ali pendurada. Patrícia, é muito legal pensar realmente qual é o propósito da companhia, quais são os valores, qual é a visão, o que a gente acredita. Acho que a gente compartilha muito isso aqui nessa live. E olhando um pouco do nosso caso, né, a gente, no último ano, alguns parceiros nossos, por exemplo, investindo num trator ou montando estufa para poder justamente trazer mais produtividade, a gente vê que tesão realmente é a gente poder crescer e promover, propagar esse crescimento pelo ecossistema, né? E, de novo, né, não é uma decisão do trimestre ou do mês de qual que é o mix de determinado mês, é realmente qual que é a nossa visão estratégica para os próximos anos do negócio e como que a gente constrói com muita consistência isso. Acho que a grande beleza de empreender agora nesse momento de país que a gente vive, de mundo, inclusive, é que tem tecnologia, tem recurso para a gente poder, de fato, abraçar mais complexidade e poder trazer escala para parceiros que talvez há 20 anos muita gente olharia e falar não dá para escalar, é impossível. E hoje a Livap cresce mais de 2 vezes ano contra ano desde o início da empresa e a gente só vê quão positivo é o crescimento para o ecossistema que está sendo criado ao redor da cultura. Então, aí eu tenho certeza que
A gente tem cases parecidos aqui no call, então acho que é muito realmente a nossa missão coletiva de elevar a barra do que a gente leva para o consumidor e para o que a gente está construindo para a nossa sociedade. É bacana porque todos vocês estão, de certa forma, construindo cultura, né? Vocês estão pegando um propósito pessoal, uma tendência de mercado e construindo cultura, mostrando para as pessoas que esse era um dilema, né, que eu vi e eu digo, olha, eu fui convertida desde cedo por causa da Natura, que é sim possível ter um negócio rentável, sendo uma pessoa comprometida, né, e sustentável. E o que eu acho bacana da fala de vocês todos, né, é essa ideia de colaboração mesmo, de cooperação. O Brasil, particularmente, é uma potência no mundo cooperativo, que é uma coisa que a gente conhece muito pouco, e quando você está trabalhando com esses fornecedores, como vocês estão sempre focados em ter coisas muito frescas, né, produzidas próximas, que é o locavorismo, né? A gente vê que a cooperativa é um modelo que funciona muito bem para manter um nível de fornecimento. E a gente, falando de formação de cultura, eu queria perguntar para o Paulo, né? Vocês têm um compromisso, até isso está já no nome da empresa, né, no 100% veganos. Essa ideia de ser 100% vegano é uma ideia mais filosófica ou mais relacionada à saúde? Porque, pelo que eu vi lá no site mesmo, vocês vendem bastante para não veganos também, né? Então, qual é que é o sonho em relação ao estilo de vida e padrão de consumo das pessoas? É que todo mundo vire vegano ou é que todo mundo coma bem? Qual é o sonho que está por trás disso? Bom, só falando, né, primeiramente da marca, da 100 Foods em si, a 100, né, o que o 100 representa? A gente não criou a 100 Foods, né, com um propósito central, ou o nome 100 Foods com o objetivo de ser uma nomenclatura vinculada a ser 100% vegano, e muito mais no sentido de ser 100, né, que no inglês a gente fala free from, que é uma categoria gigantesca lá fora, de ser 100 esse monte de porcarias ou aditivos que a grande indústria de alimentos está acostumada a usar nos alimentos que a gente consome no dia a dia. Então, é muito mais nesse sentido. Mas sim, o nosso posicionamento em termos de P&D, desenvolvimento de produto, está ligado a alimentos plant-based, né, à base de plantas, que no final do dia acabam sendo alimentos veganos. Mas muito mais do que criar uma empresa voltada apenas ao público vegano, nós queremos criar, sim, uma cultura de consumo de alimentos à base de plantas para as pessoas que estão em migração. Então, nós não queremos ter como posicionamento de empresa somente a vertente vegana, nós focamos muito na saudabilidade. Então, isso é uma crença, né? O Vitor falou muito bem de crenças da empresa e de valores, isso é um valor central da 100 Foods, porque às vezes os temas se confundem, né? Vegano, plant-based, então é saudável, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode muito bem ser vegano ou plant-based e ser extremamente trash. Então, em nenhum momento, e é isso que a gente defende, essa bandeira que a gente levanta, a gente vai abrir mão da saudabilidade para ser simplesmente vegano ou simplesmente plant-based. Então, muito mais do que só focado para vegano, né? A gente acaba, obviamente, vendendo produtos para o público vegano, mas eu quero muito mais vender a questão e o posicionamento de saudabilidade também para as pessoas que estão em transição, que são hoje o nosso maior público, e acho que a maior fatia do público de mercado que consome alimentos plant-based são os flexitarianos, que são as pessoas que estão reduzindo em alguns dias por semana, em algumas refeições, o consumo de alimentos de origem animal, por dois pilares fundamentais. O primeiro driver é saúde e o segundo driver é sustentabilidade. Então, nós, como 100 Foods, acreditamos muito na saudabilidade e, obviamente, por só ter alimentos plant-based, nós trazemos muito forte a questão de meio ambiente, pelo tamanho de dano que o sistema de agropecuária pode causar
no nosso ecossistema, mas a nossa crença central é saudabilidade focada muito para essas pessoas que querem migrar de alimento sem perder a indulgência. Então, é isso que a gente acredita. Muito bom você ter tocado nesse ponto, porque realmente as pessoas têm conceitos muito confusos, né? Quando se trata de orgânico, você acho que tocou num ponto fabuloso, porque você pode ter até um alimento fresco que é produzido com mão de obra infantil ou análoga à escravidão, e nesse sentido é vegano, né? É locavorismo, mas não é sustentável. Então, você fechar esse arco todo, né, de que não é porque é plant-based que necessariamente é sustentável, acho bacana enfatizar isso aí, né? E a gente está numa época de muito patrulhamento também, então a questão da comida ela não escapa também a briga entre veganos, vegetarianos e carnívoros, né? De fato, a gente gostei dessa expressão, flexitarianos, não conhecia. Eu acho que eu sou uma flexitariana, então. E aí, já que a gente está falando, né, de plant-based e tal, já me dá o gancho que 3 de vocês, né, até por demanda, né, do tipo de negócio, trabalham fortemente com food tech. Mas aí eu vou pegar aqui o nosso inovador mor, né, o Rodrigo. Quando a gente fala de food tech, muita gente fica com medo, né? Porque a leitura que vem imediatamente é coisa artificial, que tem um gosto esquisito, tipo aquela carne de soja de antigamente, ou agora esses novos hambúrgueres, né? Plant-based que sangram e que venham de processos de fabricação nocivos, né? O pessoal fala, né, de carne que é passada em água sanitária, ou bota um corante lá. Então, a pessoa, geralmente, a leitura que faz de food tech é a pior possível, né? E aí, que até a manipulação genética, né? Porque você fica manipulando a natureza para viabilizar uma comida tecnológica. E aí você fala lá, né, que uma das coisas que esse programa de hub, né, com a Help, faz é que vocês estão ajudando as startups a desenvolver a alimentação do futuro. Aí eu te pergunto, a tal alimentação do futuro é necessariamente tech? E por quê? Muito legal, Patrícia. Assim, eu até vou fazer alguns comentários aqui, porque a rodada foi tão boa, veio tanta coisa bacana ali do Paulo, do Sidney e do Vitor. Acho que, primeiro, não daria para fazer food tech no passado em escala, porque a gente não tinha produção em escala. Então, acho que esse já é um ponto importante. Quando eu vejo o Vitor falar que ele vai fazer esse ano 320 toneladas de alimento orgânico, eu fico lembrando lá em 2015, quando a gente abriu Cidade Jardim e a gente foi fazer a Boali Cidade Jardim, a gente se propôs a ser 100% orgânica naquela unidade para fazer um teste e depois rolar o TAP para a rede inteira. A verdade é que a gente teve um fracasso gigante, né? Gigante, porque tinha muita salada saindo com lesma, né? E aí a galera, não entendia. Que isso? Tem uma lesma aqui na minha salada. Claro que, já tinha faltado ali. E aí a gente ia falar com o produtor e ele falava, não, mas é orgânico, normal, vamos embora, é isso mesmo, tal. E então faltava muita qualificação no setor. E aí quando você começa a ter esse tipo de volume, né, a gente vai fazer agora, provavelmente no ano que vem, um pouco mais de 600, 700 toneladas aí, são volume, é muito volume. Aí você começa com esse volume a qualificar. Eu até tenho um fornecedor nosso que há um tempo, acho que no começo do ano, ligou e falou, cara, que legal, comecei a atender a Livap. E aí você percebe que assim, as coisas têm sinergia e que aquele fornecedor está se fortalecendo. E isso é bom. Isso é bom para a gente, porque aquele fornecedor se fortalece, profissionaliza, né? Ele começa a ganhar mais escala, né? E não perde a essência dele, porque ele nasceu produzindo daquela forma. Né? Então, eu acho que a terminologia food tech ela só acelera com o crescimento que a gente tem
de demanda e de produção. Esse é um ponto. Segundo ponto é que sim, tem muita tecnologia envolvida. Então, se você pegar, por exemplo, a nossa carne vegetal hoje, ela é constituída à base de ervilha, né? É uma tecnologia que o nosso fornecedor é fornecedor também de grandes indústrias, inclusive um grande amigo meu, que é a RS Blumos, né? Quem não conhece, vale conhecer, os caras são super legais, e eles nasceram trabalhando com grãos, eles eram distribuidor de grãos, e aquela distribuidora de grãos virou uma food tech, que fez daqueles grãos, né? E aí a ervilha, uma tecnologia para produzir carne vegetal e para produzir alimentos vegetais. Não estamos falando aqui só de carne vegetal, né? E foi assim que a gente lançou, por exemplo, o nosso hambúrguer de ervilha e o nosso quibe de ervilha. São os produtos vegetais que a gente tem, zero GMO e por aí vai. E que aí entra o que o Paulo falou. Deixa eu só fazer um parêntese. GMO são transgênicos, tá, gente? É verdade, desculpa. Obrigado por trazer o contexto. Então, assim, aí entra no que o Paulo falou. A galera, às vezes, tem essa noção de que, se é vegano, se é vegetal, é saudável? Não, nem sempre é. Né? Muitas vezes você vai ser super junk sendo vegano. Super junk. Não é pouco, não, é bastante. Né? Mas eu acredito que o nível de consciência que tem sido produzido por essa galera, ele é um nível de consciência que passa pelo vegetal, que passa pelo saudável e que é sustentável. Então, as coisas são orgânicas, né? Elas vão acontecendo e elas vão evoluindo. Então, eu acho que Food Tech tem também a ver com tecnologia. É óbvio que a gente pode pensar em pílulas do futuro aí, mas não é o que a gente acredita. Assim, não que eu acho que não vai existir, eu acho que vai existir as pílulas do futuro, mas a gente gosta da comida, né? A gente gosta do prazer de comer, né? Quando a gente pensa em produto, por exemplo, o meu sócio, que é o Vitor, é o nosso diretor de produtos aqui. E a gente tem 3 grandes objetivos em produto: funcionalidade, sabor e aí exclusividade, que é o que a gente consegue ali nas nossas receitas. Então, funcionalidade, porque os produtos precisam ser funcionais, eles precisam prestar um serviço para o teu corpo, para o teu organismo. Né? Mas sabor, porque ele precisa ser gostoso. Não dá para não ser gostoso. Não dá para falar assim, eu desenvolvi aqui uma comida super funcional, maravilhosa para você, faz super bem, mas ela é ruim, ela não é saborosa, ela não é gostosa. Cara, desculpa, mas não vai rolar. Porque assim, eu como consumidor, né, eu quero comer uma comida gostosa. Então a gente tem super objetivo de ter uma comida gostosa. Né? E claro que aí entra a indulgência e tudo que o Paulo também colocou, que eu acho que é importante falar, que a gente está trabalhando com o paladar da população. Né? E como é que a gente faz isso de forma que a gente consegue trazer o cara, consegue dar sabor para ele, mas ao mesmo tempo dá saúde. E aí vai fazendo ele migrar. Né? É muito curioso, aconteceu semana passada, eu vou finalizar falando sobre isso. A gente tem um bowl de bifum, né? E o bifum, ele é uma massa saudável, né? Super bacana. Quem não comeu, é uma delícia. Delícia. O bowl de bifum com atum nosso, eu acho que é campeão. E aí tem gente que reclama que tem pouco sal. E aí me perguntaram o seguinte, né? A nossa galera falou, puxa, Rodrigo, a gente nos reviews, né? A gente sempre olha os reviews e tem uma galera reclamando que tá faltando sal ali. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer o sal se a galera quiser, né? Mas não vamos colocar mais sódio no alimento, não vamos colocar mais sal. De novo, você está educando o paladar do cliente, fazendo, né, o que o Paulo falou. O cara é viciado em açúcar, viciado em sal e nem sabe, né? Exato, Patrícia. E aí tem um compromisso nosso de fazer o seguinte, cara, não dá para pôr mais sal aqui, entendeu? Só para ficar gostoso. Então, assim, a gente quer ter um produto super gostoso, mas ele precisa ser saudável. Então, o nosso compromisso é que ele seja saudável, mas ele tem que ser gostoso. Então, a gente vai sempre brincando com isso e eu acho que a gente tem conseguido. E eu não tenho dúvida, viu? A gente tem visto muita coisa legal em Food Tech. A gente está agora acompanhando algumas empresas. Tem 5 startups já estão selecionadas e a gente já está acompanhando esse ciclo delas. E eu não tenho dúvida que tem muita coisa bacana chegando por aí. 2021 tem muito lançamento bom. E sabe uma coisa que é legal para finalizar?
Se você pegar grandes indústrias, Unilever, Seara e por aí vai, estão desenvolvendo iniciativas incríveis e que a galera olha e fala, ih, Rodrigo, olha lá, ó, aquela indústria grandona está entrando agora, e aí? Vai pegar teu mercado? Eu falo, não, vai trazer consumidor pra caramba. Exatamente. Tem para todos, gente. Só no Brasil nós somos 120 milhões, então tem para todos, né? Você está falando isso ano passado, pré-pandemia, né? O Inovabra teve uma tarde inteira foi uma reunião sobre food tech, todos os grandes players das indústrias de alimentos estavam lá, todos, sem exceção, e era muito foco em plant-based. Gente, a gente está se aproximando dos 15 minutos finais aqui, quase 10. Quem tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários, que a gente joga aqui na roda. E eu vou agora endereçar essa para todos vocês, né? Que, embora assim, o que vocês têm em comum seja a questão da alimentação saudável, e todos vocês falam sobre orgânicos, baixos teores, ingredientes que tenham uma boa origem, né? Sejam sustentáveis. Eu vi, e fiquei contente, no site de vocês menções para diversão, alegria de viver, bom humor, good vibes, né? Boas vibrações, energia, que são claramente o que a gente poderia dizer que são alimentos para a alma, né? E aí, que papel vocês acham que esses ingredientes têm no negócio de vocês e na vida das pessoas? Então, fica livre aí para quem quiser elaborar. Faltou você direcionar, vai. Tá, Vitor, começa, Vitor. Posso começar aqui, pessoal, fiquem à vontade para me complementar. Acho que o ponto de partida aqui, Patrícia, para a resposta, é realmente a visão do que é comer bem. Por muito tempo, a gente sempre teve uma visão muito negativa da indústria tradicional da alimentação saudável, sempre é a falta de alguma coisa, sempre é a relacionamento com o difícil, e acho que muito do que a gente vem construir é o comer bem, que é o saudável e gostoso. E nesse papel, ingredientes de qualidade é fundamental, tanto para entregar a frente nutritiva, quanto para entregar o sabor. Então, é assim que a gente quebra a barra, é assim que a gente vai levar uma alimentação melhor para cada vez mais gente. É uma visão muito holística para a alimentação, para o alimento, para o ingrediente. É saber que essa comida ela não se restringe só ao prato, ela fala tudo em torno dela. Qual que é a origem dessa comida? Qual que é o impacto que a cadeia dela traz para a gente? Então, quando a gente coloca isso em perspectiva do consumidor, mas também das nossas relações, a gente vê quão grande pode ser o impacto para o bem ou para o mal do que a gente está fazendo. A proposta aqui, acho que desse grupo, é justamente a cada vez mais tendo um impacto positivo, lembrando que isso é uma coisa contínua, e até emendando no tópico anterior da indústria tradicional, que a gente consiga erguer a barra e que a gente seja a gente de mudança para o setor como um todo. Tem um lado tem tanto a cooperação, tem também a competição, que ela é positiva. A competição vai fazer a gente se desenvolver cada vez mais, e quem ganha é o consumidor, quem ganha é a sociedade, e faz parte. Acho que isso com certeza. Realmente, ir puxando a barra é extremamente positiva para todos. Então, eu sou empolgado nesse assunto, e, enfim, o ingrediente está definitivamente na origem de toda essa discussão. E você, Paulo? Eu concordo, obviamente, com tudo que o Vitor colocou. Eu acho que está tudo... Você citou algumas frases, né, que encontrou nas nossas comunicações. Eu acho que está tudo muito interligado. Então, como o Rodrigo também falou, o processo de alimentação no ser humano é um processo cultural, né? E quando você traz, em geral, indulgência, você leva felicidade para as pessoas. Acho que o que é muito legal de todo mundo que está aqui é tentar juntar uma alimentação que seja gostosa
e que seja saudável. E aí traz muito aquela frase que você falou, também de alimento para a alma. Então, assim, eu estou tendo indulgência, está me fazendo muito bem, né? Está me fazendo bem em termos de saúde, por ser saudável, e se a empresa ainda traz um impacto que seja benéfico para a sociedade ou para o meio ambiente, você não está só alimentando o seu corpo, mas também está alimentando a sua alma, porque você também está fazendo bem para o ecossistema como um todo. Então, acho que cada vez mais a gente tem que se preocupar com isso, né? Em olhar como a gente se alimenta, olhar a forma que a gente se alimenta, o que a gente vem consumindo, que é o que o Vitor falou, muito de ingrediente, né? As pessoas serem cada vez mais críticas no que a gente está colocando dentro do nosso corpo, e se elas forem cada vez mais críticas com isso, cada vez mais críticas com de quais empresas elas estão buscando para entender o impacto como um todo que isso traz, cada vez mais a gente vai ter hábitos de consumo mais saudáveis. Então, acho que é por isso que todas as nossas empresas trazem esse posicionamento, trazem essas frases de impacto, porque a gente acaba nos alimentando e alimentando o mundo de uma forma melhor como um todo. E você, Sidney? Eu concordo demais com o que o Paulo acabou de falar. Eu acho que esse olhar mais amplo e a compreensão do impacto das nossas escolhas é fundamental. Eu acho que todo mundo aqui tenta entregar um pouco mais dessa consciência ou fomentar o despertar dessa consciência. A gente brinca aqui que quando o nosso cliente ele pega lá o cartãozinho mágico dele, que é o VR, que ele acha que não é dinheiro, ou que ele, enfim, escolhe fazer uma compra no estabelecimento, no fundo ele está reforçando o comportamento daquela companhia e perpetuando mais daquele tipo de comportamento no ecossistema como um todo, dentro da sociedade aonde ele próprio está inserido. Então, ele vai colher o fruto, né, daquele consumo no futuro também, de alguma maneira. Então, quando a gente está trabalhando com companhias que despertam um pouco dessa consciência e que tem uma preocupação além do que você coloca somente no prato de comida, mas como já foi amplamente explorado aqui, o Rodrigo também falou bastante sobre isso, sobre a seleção de toda a cadeia, com muito cuidado, uma curadoria muito bem feita, para que aquilo resulte num alimento. Quando você escolhe ir no Boali, quando você escolhe um alimento da 100 Foods, quando você pede lá a Live Up na tua casa, no fundo você está empoderando toda uma cadeia que está trazendo um impacto muito maior para a tua vida, para a vida das pessoas à sua volta. Então, o nosso olhar aqui, eu acho que ele transcende, de fato, o prato de comida em si, o ato de se nutrir e se manter, vamos dizer assim, alimentado, mas é uma alimentação maior, uma alimentação do sistema, uma alimentação do mundo melhor que a gente aspira, é uma alimentação da alma, de fato, como você colocou no início, né? Muito bom. E você, Rodrigo? Cara, foi inspirador aqui, né, a fala do Sidney. Eu super concordo, e tem um ponto, né, eu concordo com todos eles, e tem um ponto que eu acho que eles vão concordar agora comigo. A verdade, Patrícia, é que isso tá cada dia mais fácil da gente fazer, né, porque tá virando cada vez mais um comportamento e um hábito natural da sociedade, né? O natural, que antigamente era uma forma, hoje o natural é uma outra forma, porque nós, seres humanos, a gente evolui. E essa nossa evolução vai se transformando em hábito, vai se transformando em comportamento, vai se transformando numa nova cultura. E a verdade é que a cultura que a gente está vivendo hoje, em que pese, ainda por toda a diversidade que a gente tem e por todas as diferenças que a gente tem em relação à sociedade, lamentavelmente não chegou para todo mundo, mas ela está universalizando cada dia mais. Que, aliás, esse é o nosso propósito, universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. E quanto mais a gente faz isso, mais perto a gente está do consumidor, mais perto a gente está das pessoas, né? E por isso que eu acho que é muito legal o crescimento. Eu tenho certeza, todos nós aqui, ó, as 4 empresas, pode ter certeza que a gente vai crescer 2 dígitos esse ano, mesmo com pandemia. Vamos crescer 2 dígitos o ano que vem, vamos crescer 2 dígitos em 2022, vamos sair do Brasil em 2023 e assim vai. E a gente vai levar o Brasil para fora, vai levar essa mentalidade e, mais do que isso, vai poder contribuir cada vez mais com a vida dos brasileiros.
para fechar, se você perguntar para qualquer colaborador nosso aqui e falar, poxa, o Rodrigo é um cara sempre tranquilo, leve. Não, o Rodrigo é duro, né? O Rodrigo é um cara que exige muita responsabilidade. Eu tenho uma questão de pontualidade que para mim é absoluta. A gente tem que ser pontual, tem que ser responsável nisso. Agora, a verdade é que você falou das palavras. A gente não precisa ficar escrevendo palavras, Patrícia. Nenhum de nós aqui, nenhuma das nossas empresas, você precisa ficar lá escrevendo palavras, seja no site ou seja na parede. Sabe por quê? Porque são as coisas que a gente faz todos os dias. A gente se comporta nas palavras que você colocou. E com esse comportamento, as pessoas acabam se comportando, né? Então, é uma coisa que a gente vive dessa forma. E por viver, a gente faz com que as pessoas acabam vindo junto com a gente. Eu acho que é isso, é maior, tá bom? Muito Obrigado bacana. aí pelo convite. Eu vou aproveitar para encerrar aqui a minha participação, né? Então, obrigado pelo convite. Patrícia, parabéns pela mediação. Parabéns para o Sidney, ele foi super humilde ali no começo, falando que ele não sabia o que estava fazendo aqui, mas isso é a humildade dele, ele sabe sim, o sonho dele é grande. O Paulo, obrigado, ele vai mandar várias unidades para a gente, viu, Vitor? Fica tranquilo aí, vai chegar aí na Livap para você e para nós aqui também. Bora. É isso aí. E o Vitor, cara, dizer... Isso eu não esqueci, não. Não, Boa. muito bacana, gente. Nesses minutinhos finais, eu vou colocar que, para mim, também foi assim muito prazeroso esse convite, porque eu acredito muito nessa nova geração de líderes que... recentemente eu participei de um estudo chamado What's Next e ficou muito claro que as pessoas elas querem não só confiar nas empresas, confiança vai ser o ativo mais importante, como elas querem ver os bastidores, quem está por trás, como está sendo feito, e eu acho que o modelo de negócio de vocês, né, já proporciona muito isso, e é por isso que eu gosto muito também da regeneração, porque a regeneração trabalha com essa ideia toda que vocês colocaram aqui, né, de resgatar esses intangíveis, essas subjetividades, como felicidade, como alegria, que são coisas, espontaneidade, prazer, que são coisas que estão sempre suprimidas, até dos indicadores da empresa, mas a gente vê várias empresas aí de uma nova geração e o próprio sustentabilidade falando de felicidade interna bruta. Então, obrigada a vocês por estarem ajudando a elevar a felicidade interna bruta das pessoas por meio do que a gente coloca dentro do nosso templo sagrado, né, que é o nosso corpo. E por estarem puxando essa revolução e se tornando, né, estando aí na linha de frente, no abre-alas dessa nova geração de líderes conscientes. Então, obrigada a vocês todos, fiquem bem, sejam felizes e façam os outros felizes também. Obrigado, Patrícia, foi um prazer. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigado. Um abraço, tchau. A live com vocês, hein? Valeu. Foi um prazer enorme. Obrigada ao Thiago pelo convite, parabéns pelo evento. A gente agora está ajudando, inclusive, a educação do Brasil por meio do Instituto Ayrton Senna, que também sou muito fã, porque eles são seríssimos, né? E fazem um trabalho muito lindo. Eu estou vendo aqui, chegamos ao final, né? 10 horas, não sei, estou com medo da gente ser cortado, mas... Valeu. Se quiserem Tchau, falar alguma coisinha ainda, uma mensagem final, fiquem à vontade. Só agradecer. Então tá, gente. Para mim já deu 10 horas, então falta um minutinho ainda. Então, gente... Vou aproveitar aqui que a gente fez 4 anos de operação essa semana, então queria deixar um abraço para o meu time, para todo mundo que já passou pela casa e de alguma maneira contribuiu nesses 4 anos aí. Beijo grande. Muito bom. E é isso aí, gente. Valeu, gente. Tchau, Obrigado, valeu. Valeu, foi um prazer. Tchau, tchau.